Você sabia que ao longo da Bíblia existe mais de 2.300 citações que falam sobre dinheiro? E é incrível que no Novo Testamento Jesus fala mais sobre dinheiro do que de Deus propriamente. Este best-seller, que tem sido líder de vendas em todo o mundo, tem inspirado as pessoas sobre as condutas ideais para uma sociedade justa e plena. E a área de finanças, é claro que não poderia ficar fora dessas lições aprendidas. E eu separei 6 trechos aqui que falam sobre comportamento em relação ao dinheiro. Eu quero compartilhar contigo. E ao longo do vídeo peço que você também deixe seus comentários sobre a sua opinião em relação a esses aprendizados. Então fica aqui comigo e não se distraia. Fala, riquezas! Edu por aqui. Sou Eduardo Boque, o mentor, coach financeiro e também consultor de empresários. Que bom te ver por aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já te convido a se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que trazemos neste canal toda semana. Realmente a Bíblia tem sido uma fonte inspiradora para que as pessoas possam direcionar as suas atitudes para buscar aí uma vida mais justa e uma vida plena. E as lições que a Bíblia nos ensina sobre finanças são incríveis e deveriam ser exploradas por cada um de nós, independente se você é cristão ou não, ou se você tem fé ou não. É importante que a gente possa olhar para esses ensinamentos e tirar deles o que tem de melhor. São lições que nós devemos assistir, ouvir com bastante atenção e entender como elas podem se aplicar na nossa vida do dia a dia. E a primeira passagem bíblica que eu quero compartilhar contigo é de Provérbios 17:18, que diz o seguinte: o homem com pouco entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo. Olha, quem nunca foi convidado para ser fiador de uma dívida? Muitas vezes assinar um financiamento como fiador, seja um financiamento estudantil, financiamento de uma casa, de um carro. Às vezes isso é muito comum na própria família, ou seja, entre familiares, onde nós buscamos fiadores. No mercado de aluguéis também é muito comum, você ter fiador do aluguel. E a gente muitas vezes assina a essas fianças, a esses contratos onde nós colocamos o nosso nome, sem sequer saber do que se trata. Nós não buscamos entender, nem mesmo buscamos ler o contrato para saber do que aquilo se trata. Então nós não estamos agindo de forma adequada conforme essa passagem bíblica de Provérbios 17:18, que nos diz que o homem com pouco entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo. Então, o que é se compromete? Na verdade, quando a gente assina como fiador, a gente está colocando em risco todo o nosso patrimônio. Pois, se aquela pessoa para a qual nós estamos assinando não cumprir com a sua dívida, os seus compromissos, a gente vai entrar com as garantias do nosso patrimônio. Então veja só, muitas pessoas têm construído a vida inteira o seu patrimônio, tem a sua casinha, o seu carrinho, a sua família, e de repente a pessoa entra de bobeira num convite para ser fiadora de um financiamento de uma dívida por alguém de má fé, e essa pessoa de má fé acaba não pagando, não cumprindo, não honrando com o seu compromisso, e aí o fiador, a fiadora, é acionado para então colocar os seus bens à disposição ou pagar a dívida. Ou seja, que injusto isso, a gente assumir uma dívida por outra pessoa sobre algo que nós não cometemos. E na maioria das vezes as pessoas que assinam como fiadoras, elas não fariam aquele comportamento para quem assinaram. Então realmente essa passagem bíblica aqui nos ensina muito. O homem com pouco entendimento compromete-se ficando fiador de seu próximo. E a outra passagem que eu quero complementar, que também é em relação a ser fiador de dívidas, é Provérbios 22, 26, 27, que diz:
não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Olha que interessante, complementa a passagem anterior. Então diz, não seja como aqueles que com aperto de mãos. Ou seja, nada é tão fácil, né? Não deveria ser tão fácil você assinar como avalista, como fiador, como ele diz aqui, num aperto de mãos. Seja numa conversa rapidinha, porque é meu amigo, porque eu confio, eu vou assinar, dá papelão aqui, me diz aonde que eu tenho que passar lá no banco, vou assinar rapidinho, facilmente aí para se tornar fiador. E aí ele complementa, se você não tem como pagá-las, e aí a pergunta é, se você está assinando como fiador, você assinou, atualmente você é fiador de alguém, você realmente tem a noção, o conhecimento de que se quem tomou o dinheiro emprestado não conseguir pagar e você for acionado como fiador, você tem condições de pagar essa dívida? Se você não tiver condições de pagar essa dívida, o seu patrimônio será suficiente? Pois olha o que Provérbios nos diz. Por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Ou seja, correr o risco de perder o patrimônio todo que você conseguiu conquistar até agora. E eu vejo muito esse tipo de ação, inclusive ou especialmente em relação a idosos. Tem muitas pessoas, muitos filhos, muitos genros, noras, muitos sobrinhos mal intencionados e que convidam aquele vovô, né, aquela pessoa de mais idade que às vezes não tem um conhecimento, também não vai atrás para se entender, né, para se colocar a par de tudo, e aí acabam assinando como fiador e depois levam um grande de um calote e tem que cumprir, tem que honrar com a dívida e inclusive colocam o seu patrimônio em risco. A próxima passagem que eu quero trazer para você é aqui de Romanos 13:8, que diz o seguinte, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Para mim, essa é uma das passagens mais importantes e que traz o fundamento da educação financeira. Ele diz para a gente, né? Você não deve dever nada para ninguém a não ser o amor. Quantas pessoas nós estamos vendo na atualidade com dívidas? É claro que alguma coisa é resquício sim da pandemia e a gente pode arrumar justificativa para tudo que é lado, mas quantas pessoas estão endividadas? E não só endividadas, mas quantas pessoas não estão sequer conseguindo pagar as suas dívidas, ou seja, estão inadimplentes, estão sem crédito, o crédito limitado no mercado financeiro. Então, se você quiser desenvolver a mentalidade da riqueza, você deve seguir Romanos 13:8. Você deve seguir esse ensinamento. Ou seja, nunca ter dívidas. Nunca tenha dívidas. E algumas pessoas aí até se enganam, que dizem, mas eu tenho dívida boa, dívida ruim, eu tenho que ter dívida, trabalhar com o dinheiro dos outros. Você tem que atingir uma segurança financeira, onde você não precisa ter dívidas, ou mesmo que você tenha dívidas, mas você deve ter a segurança de ter dinheiro, talvez guardado em algum investimento, alguma aplicação, mas que você tenha capacidade de pagar essa dívida. A outra passagem que eu quero trazer para você é de Isaías 55:2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ora, veja só que interessante. Por que gastar dinheiro naquilo que não é alimento? Muitas pessoas se endividam para trocar de carro, para ampliar casa, para comprar roupa nova, para trocar de calçado, para comprar aquela bolsa importada, para trocar de celular. As pessoas se endividam gastando o seu dinheiro nesses itens e muitas vezes não são itens de necessidade básica e acabam se endividando, gastando o seu dinheiro com isso, se endividando e dizendo que a principal razão pela sua dívida é porque os preços das coisas aumentaram. E aí ele complementa,
e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Olha só que interessante. Muitas pessoas trabalham, fazem coisas que não gostam de fazer, mas se obrigam a trabalhar naquele local, naquele trabalho, com aquela intensidade, porque precisam do dinheiro para pagar as coisas que compraram, especialmente aquelas que não formam o seu alimento, o seu pão. Veja só, eu sempre acho isso muito interessante, né? A gente trabalha no que não gosta para comprar aquilo que não precisa e muitas vezes com o dinheiro que não temos. É quando a gente vai usar o cartão de crédito, quando a gente vai acessar financiamento para comprar alguma coisa que a gente não precisa e vai precisar trabalhar naquilo que a gente não gosta, do ritmo, na intensidade que a gente não gosta, para ter que pagar aquilo que a gente comprou. Então, olha que interessante quando a gente fala de propósito de vida, fazer aquilo que gosta, trabalhar no que gosta. Por que você não coloca isso como prioridade na sua vida? Coloque esse objetivo como sendo a prioridade, você trabalhar naquilo que você gosta. E aí o dinheiro que você faz com esse trabalho, você gasta prioritariamente com a sua vida, com o seu pão, com o seu alimento, com a sua qualidade de vida, com a sua saúde, com a sua família. E depois você gasta com bens patrimoniais que muitas vezes não são necessários para a gente viver, né, como a gente gostaria ou precisaria. E a próxima passagem que eu quero trazer para você é de Romanos 13, 7, que diz o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Ora, o que Romanos 13, 7 nos ensina? Que a gente deve dar a cada um o que lhe é devido. Se a gente deve impostos, devemos pagar impostos. Se devemos tributo, devemos pagar tributo. Eu estava escutando uma notícia outro dia que estava dizendo que a inadimplência do IPVA chega a mais de 14%. Então eu pergunto a você, se você tem um automóvel, se você sabe que vai ter que pagar um imposto todos os anos, por que você não se prepara, você não se planeja e não paga esse imposto? Se você não está pagando imposto, IPVA, IPTU, eu canso de receber aqui nos comentários pessoas que não estão conseguindo pagar IPTU até o ponto que o somatório das dívidas já compromete o próprio imóvel. Não é? Então tem pessoas que não conseguem nem mais vender o imóvel de tanta dívida que tem atrasada. Né? Veículo também. Se estamos tendo dívidas e não estamos pagando, é porque a gente não está cumprindo com a lição de Romanos 13, 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se for honra, dê honra. E a nossa última passagem bíblica, para a gente completar aqui esse nosso vídeo, agora eu já gostaria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo. O que você pensa sobre essas passagens? Será que elas são realmente tão importantes para a nossa vida? Será que elas nos orientam para uma vida plena, para uma vida com justiça, uma vida no caminho da retidão e para que a gente possa ter, com essas lições, realmente uma vida financeira confortável para a nossa vida? E não só a vida financeira, mas em todos os aspectos, inclusive com o nosso trabalho? Deixe seu comentário aqui que eu quero saber. E a próxima passagem bíblica, então, é Lucas 14, 28, 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha só quantas situações, quantas vezes nós enxergamos casas, por exemplo, cuja obra foi iniciada, mas não foi possível terminar, pois a pessoa não se programou. Ela começou a fazer a obra, mas não concluiu. Muitas vezes faltou dinheiro, não é? Até mesmo às vezes para pagar a própria equipe, a própria mão de obra, e ela acabou abandonando aquela obra. Então esse ensinamento é muito interessante de Lucas 14, 28 e 30, mas não só quanto à construção, não é? Mas até mesmo
sobre todas as nossas despesas, toda a nossa qualidade de vida. Eu vejo pessoas que ficam querendo trocar de carro, trocar de automóvel, né, trocar de casa, mas sequer fazem o cálculo de quanto o custo de vida vai aumentar com aquele novo item, aquele novo patrimônio. Essas pessoas acham que é só trocar de casa, é só economizar o dinheiro para trocar de casa, conseguir aquela casa maior, aquela casa mais cara. Mas quanto que o seu IPTU vai aumentar? Quanto que a despesa, por exemplo, com caseiro, com jardineiro vai aumentar? Você já pensou sobre isso? Quanto a despesa com a manutenção desse imóvel também vai aumentar? Você tem capacidade para manter, e olha que eu não estou sendo contra que as pessoas possam comprar algo melhor, que as pessoas devem sim conquistar dinheiro para que o dinheiro possa promover maior conforto, promover maior felicidade, promover uma qualidade de vida melhor. Mas isso é muito diferente de a gente fazer alguma coisa sem cabeça, alguma coisa sem calcular, sem planejar. E aqui, com essa passagem bíblica, inclusive, a gente pode trazer para a pauta, não é, a nossa necessidade de planejar o nosso orçamento anual. Será que a gente está conseguindo fazer o nosso planejamento do orçamento anual para realmente calcular todas as nossas despesas, tudo que a gente precisa pagar e dessa forma não ficar devendo nada? Se você chegou até esse ponto do vídeo comigo, eu quero expressar minha gratidão por você estar comigo aqui. E eu entendo, obviamente, que você se interessa pelo conteúdo deste canal, por isso que eu sugiro que você se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que trazemos aqui, para minha equipe poder lhe avisar sempre que tiver conteúdo novo. E eu quero te convidar para dar uma olhadinha no curso Despertar Financeiro, onde eu gravei um curso para você poder assistir com a sua família, para você poder realmente transformar a sua mentalidade em relação a dinheiro. Vou deixar o link aqui na descrição, vai lá, dá uma olhadinha, ok? E aí, se você se interessar, eu te espero lá no meu curso Despertar Financeiro. E agora que chegamos no final, eu vou te deixar uma sugestão de vídeo aqui para a gente se ver no próximo vídeo. Não se distraia!